Bom dia, então. Bom dia. E a gente vai conversar aqui um pouquinho hoje sobre a interação social. E aí eu peguei para o título da palestra essa frase do Paulo, né, na Carta aos Romanos, que é ninguém vive para si. E eu achei interessante falar sobre isso, obviamente, por causa do momento que a gente está vivendo, né? Mas eu vou falar um pouco mais para frente. E eu gosto muito dessa frase também, que fala que nenhum homem é uma ilha isolada em si mesmo. Todos são partes do continente, uma parte de um todo. E na natureza mesmo a gente vê isso, né? Existe uma interdependência entre os seres. Então, mesmo no mundo natural, todo mundo, todos os organismos, eles interagem. O que às vezes eu vejo muita gente falando, quando não gosta de barata ou mosquito, fala, mas eles não servem para nada. Mas todos os organismos têm uma função no ecossistema, né? Uma função de controle de população, ou então serve de alimento. Então, a gente não enxerga, às vezes, isso porque a gente só vê com o nosso ponto de vista de ser humano, né? Mas mesmo na natureza, tudo é parte mesmo do círculo da vida. E com os seres humanos não é diferente, mesmo dentro da nossa própria sociedade, é praticamente impossível uma pessoa viver totalmente isolada. O que a gente consome, mesmo que você viva sozinho, além do mundo espiritual, né, que a gente não vê, falando dos encarnados, você depende dos encarnados para outras coisas. Quem planta a sua comida, quem colhe a sua comida, né? Quem é, quem produz a roupa que você usa, o computador que você usa. É muito difícil uma pessoa viver totalmente isolada e produzir tudo que ela consome. Então, todos nós dependemos um do outro, fisicamente falando, né? E mais ainda quando a gente pensa na parte emocional, espiritual, e eu vou focar mais nessa parte hoje. E começando falando um pouco do Livro dos Espíritos, existe inclusive uma lei, né? Uma das leis do Espiritismo, que é a lei de sociedade. E essas leis são, na verdade, coisas que a humanidade precisa. Então, existe, por exemplo, a lei do progresso, né? A lei do trabalho, que são coisas das quais o espírito encarnado ou não pode escapar. E a lei de sociedade, ela é abordada no Livro dos Espíritos em várias questões, na verdade, né, no capítulo 7, mas eu vou focar em duas delas só. Uma das perguntas, os espíritos dizem que Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Faz sentido, a gente só desenvolve a linguagem, na verdade, porque a gente vive com outras pessoas, senão a gente não teria nenhuma necessidade de comunicação. E aí a pergunta 767 pergunta se é contrário à lei da natureza o insolamento absoluto. E os espíritos respondem, sem dúvida, pois que, por instinto, os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. O homem tem que progredir. O insolado não lhe é possível, insulado não lhe é possível. Por não dispor de todas as faculdades, é-lhe necessário contato com outros homens. No isolamento, ele se embrutece. E faz todo sentido, realmente, né? Nós não temos todas as condições físicas ou morais, espirituais, emocionais de nos mantermos sozinhos, mesmo desde um bebê que depende tanto, né, dos pais e no geral, especialmente do cuidado materno, né, fisicamente falando, mas a gente vê essa necessidade, né, principalmente na espécie humana. Eu acho muito interessante quando a gente compara a espécie humana com as outras, que quando você vê um bichinho que acabou de nascer, um elefante, um cavalinho, acabou de nascer, você olha lá, ele já está andando, né? E aí você olha para um bebê humano, eu penso nisso, como que pode, demora tanto, né? O bebezinho nasce, ele é tão extremamente dependente, ele demora, em média, 1 ano para andar, 1 ano para começar a falar umas palavras, e os outros animais já rapidamente já saem andando, já vão atrás da mãe, né? Muitas vezes a mãe, se for um mamífero, claro, dá de mamar, mas também muitas vezes já ensina a buscar o alimento muito antes, mesmo quando a gente compara o tempo de vida humano com o tempo de vida dos animais, né? Muito antes parece que esses organismos já se desenvolvem. E eu penso por que a nossa espécie é tão diferente das outras nesse ponto, né? Por que nós somos tão mais dependentes? E muito disso tem a ver com essa necessidade mesmo da nossa vida em sociedade. Eu acho que parte disso aconteceu evolutivamente,
para que se estabeleça esse vínculo mesmo entre os pais e os filhos, né? E nós acreditamos no Espiritismo que a evolução física está ligada à evolução moral, né? E então esse primeiro lugar, a sociedade, né, o primeiro lugar que a gente interage com outras pessoas, que a gente tem esse contato social, é dentro da nossa família. E família, digamos assim, a definição seria um conjunto de pessoas que geralmente são ligadas por laço de parentesco, mas nem sempre, que vivem sob o mesmo teto. E no Livro dos Espíritos, eles falam que os laços sociais são necessários ao progresso e os de família mais apertados tornam os primeiros. Eis porque os segundos constituem uma lei da natureza. Quis Deus que, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Então, a família é o nosso primeiro reduto, né, da sociedade. É onde a gente tem o nosso contato mais íntimo, o nosso contato mais próximo com outras pessoas. E onde a gente começa a aprender a desenvolver as nossas qualidades, a parar as nossas arestas, né? Todas essas coisas que são difíceis no convívio com os outros e também trazem muita alegria, claro, mas é daí, né, que a gente começa, digamos, a se moldar, a entender, né? Como que a gente pode conviver melhor com outras pessoas. E uma das coisas mais importantes, ou uma das lições, das primeiras lições que nós aprendemos ou ensinamos quando estamos numa família, são os limites, né? E o papel dos pais, ou dos guardiões, das pessoas que tomam conta, é impor limites, então, para as crianças. E os limites são importantes, são necessários, e eu acho que tem um pouco disso que, às vezes, eu tenho lido muito sobre desenvolvimento infantil, e o que eu tenho lido muito é que, às vezes, os pais esquecem da importância de impor limites, que eles acham que que a criança pode se autogovernar, né? Quando tão pequena. Mas que isso não é possível, que o papel dos pais é impor limites, porque impor limites é ensinar a criança o que ela pode e o que ela não pode fazer. Então, por exemplo, se ela bate em alguém, né, o seu papel é ensinar que não pode, porque a criança, ela está aprendendo. Eu achei interessante até quando eu estou lendo sobre educação também, como ajudar com o comportamento das crianças nas escolas, e o que muitas vezes eu li é que assim, quando a criança, né, tá aprendendo a andar e cai, você ensina. Quando a criança está aprendendo a falar, você ensina. Quando a criança está com dificuldade em segurar o garfo, você ensina. Mas quando a criança se comporta mal, né, na nossa visão, muitas vezes a gente pune ao invés de ensinar. E é muito difícil isso, eu acho que até essa mudança de paradigma, e também essa nossa visão, né, do que é um impor limite. Às vezes a pessoa acha que se você não grita, ou se você não pune, você não aplica punição, você não está impondo limites. Mas uma coisa não é necessariamente igual a outra. Você tem como impor limites com amor. Eu vou dar um exemplo pessoal aqui, que o Vitor, a gente já faz ele desde bem pequeno guardar os brinquedos, mas muitas vezes, como toda criança, ele se recusa, ele quer fazer outra coisa, ele quer continuar brincando. Então, às vezes a gente colocava os brinquedos dele de castigo, né? A gente fala, se você não guardar o brinquedo, você tem, sei lá, 3 chances, vai de castigo. Mas depois eu comecei a ler mais e mais sobre impor limites, e eu percebi também com ele que, no geral, você dizer não e brigar e tirar as coisas não funciona, né? É pior, às vezes ele fica assim mais agitado, mais e taca as coisas no chão. O que funciona com ele. Imagino eu com muitas crianças, é claro que cada família tem a sua própria estrutura e funciona de outras formas, mas é sentar, né, olhar no mesmo olho dele e falar, olha, que legal, a gente brincou, agora está na hora de guardar os brinquedos, eu te ajudo, né, vamos fazer junto. Ou então fazer daquilo uma brincadeira. E tem que ter limite para ele entender, né, que aquilo é assim. Então, o que a gente faz, o nosso limite é, se você não guarda, não tem outra brincadeira disponível, né? Você brincou com esse brinquedo, mas eu quero fazer sei lá o quê. Claro, vamos fazer isso, depois que a gente guardar os brinquedos. Então, é só tentar mudar, né, essa ideia de como impor esses limites, né? De ainda fazer isso com amor. Mas, de qualquer forma, esse é um dos papéis importantes da família, porque os limites, eles estão presentes primeiro dentro da nossa família e depois na sociedade. Você não pode sair por aí andando na rua e chutando
as lixeiras, né? A gente sabe disso, mas isso tudo a gente aprende primeiro em casa, do que é permitido e o que não é. E a família é a parte mais importante para esse primeiro convívio, né? Com o resto, com as outras pessoas. E a família também. Oi, Geis? As pessoas achavam antigamente que apenas dizer não, 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 não era impor limites, né? Não pode, não, não faz, não. E o não só não funciona, né? Você tem que realmente olhar, como você falou, olhar nos olhos da criança, ficar na mesma altura dela para poder explicar para ela, porque a criança entende muito mais do que a gente imagina, né? Então, é uma coisa assim muito complexa. E eu, por exemplo, a minha geração foi acostumada apenas a dizer não. E por que? A gente perguntava, e por que não? Por que não? E tá acabado. Era dessa a resposta. E essa resposta hoje, para essas crianças hoje, não resolve mais, né? Você tem que ir mais além do que isso, né? Não funciona. Na verdade, era não, não porque sim, ou porque eu sou seu pai, ou porque eu falei, né? Exato. Porque é assim que eu quero, não é bem por aí, né? E eu até acho que tem horas mesmo que a gente realmente tem que dizer, assim, não, porque é perigoso, ou tem horas que o não é Isso. necessário e urgente, e eu não tenho dúvidas. Na verdade, a gente fala muito não pro Vitor. Eu tô tentando mudar o jeito que eu falo, é mais a nossa linguagem, muitas vezes. Ao invés de falar, não faça dessa maneira, é você explicar como tem que ser feito, né? Então, sei lá, a criança tá jogando o brinquedo no chão. Ah, vamos pegar o brinquedo e colocar dentro da caixa, então você só muda a sua linguagem, né? Mas Uhum. ainda assim, impor limites, isso é definitivamente importante, né? E a Essencial. gente não pode ignorar os comportamentos que não seriam aceitos na sociedade, né, no futuro. E Gente, eu achei. Posso falar uma coisinha? pode, claro. Eu achei interessante a Geise falando né, da geração dela. Eu vou falar porque a minha mãe e a Geise são da mesma geração, né? E eu acho engraçado que às vezes a gente conversa, e aí a minha mãe, ela sempre me ensinou muito a ser muito trabalhadora, né? E honesta e fazer as coisas da forma que a sociedade gostaria que nós fizéssemos, né? Mas eu acho que de vez em quando a gente tem que questionar as coisas, senão não há mudança, né? E uma vez a gente falou sobre isso e eu falei para ela, eu falei, mãe, a senhora foi criada ouvindo não, não, não sempre e a senhora aprendeu a aceitar, mas a gente precisa saber aonde a gente não pode aceitar o não. Tem coisas que não dá para a gente aceitar. E aí eu achei interessante, né? Porque até dos nossos filhos é importante a gente entender que o questionamento deles também vai ser importante para o futuro deles um dia, né? A gente costuma ficar com raiva. Eu fui babá também, às vezes a gente fala não para a criança fala não, eu vou fazer sim. E aí você fica brava, né? Mas hoje eu penso, eu falo, se a gente educar bem essa criança, mais para frente, quando alguém fala não, e ela fala, não, eu vou fazer sim, ela vai ter força de vontade de seguir o sonho dela, ou alguma coisa desse tipo, né? Então, o limite é importante até para isso, até para a gente aprender como seguir os sonhos. Não, é verdade. Eu acho que também, como você disse, com algumas coisas que a sociedade tem que mudar, né? Os limites que existem às vezes vão mudar, né? Então, realmente é um bom ponto. E Antigamente, os nãos, eles castravam as pessoas, Isso, criavam as crianças que elas não podiam questionar. E hoje em isso. dia, as crianças hoje questionam e a gente tem que estimulá-las a questionar. Porque isso faz parte, inclusive, de criar adultos saudáveis, né? Porque uma pessoa que sempre abaixa a cabeça e simples faz sim, 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 eu vou fazer daquele jeito, é uma pessoa infeliz. A pessoa tem direito a ter suas próprias ideias, sua própria opinião sobre tudo, né? Desde que ela respeite a dos outros também. E é isso essa é parte também do ensinamento, né? Dos limites, né? Que ela vai aprendendo com o tempo, que as pessoas têm que respeitá-la, mas ela também tem que aprender a respeitar os outros, as opiniões e as ideias de cada um, né? Então eu acho que essa é a diferença das gerações anteriores, porque essa geração que está vindo aí, ela sabe o que ela quer, desde pequena. Não que a gente vai deixar que ela faça tudo, né, ô, Nath, como a gente já. Ô, Natália, né? não, é Mas, verdade. mas com certeza a gente tem que ouvi-los também, né? Assim,
e vai moldando, né? Eu acho que essa é o grande desafio dessa nova educação. Eu acho que o espiritismo ajuda a gente porque a gente entende que aquela criança, ela é um espírito, né? Isso. Muitas vezes mais inteligente ou mais evoluído do que a gente mesmo. E a gente tratar como se fosse um, né, assim, um ser que não tem nenhuma noção, né? É uma coisa um pouco Não pode injusta. ir nem no extremo nem no outro, porque eu estava ouvindo outro dia uma palestrante dizendo que muita gente hoje acha que tratam os filhos como se os filhos fossem espíritos de luz e que os filhos é que têm que dar as regras, né? É, E aí fala assim, nossa, mas meu filho é uma criança cristal, é uma criança índigo e não sei o quê. E aí elas ficam reféns na mão dos filhos. Mas se você vem no papel de pai e mãe, é porque é o seu papel, e sua obrigação e seu dever educar né, e levar aquela criança, e não o contrário, né? Então, as pessoas caem muito nessa esparrela muito hoje em dia. claro, com certeza. Eu acho que, mais uma vez, né, fazer o impor limite, mas com amor, né? Assim, com respeito àquele ser, mas com certeza, né, E não bom abrir mão senso, desse né? Bom papel, né? senso também é muito importante, né? Também a pessoa tem que saber aonde vai e aonde para, né? É, é verdade. Gente, então, outra coisa, é claro, a família, né, nos traz alegria também, né? Muitos momentos alegres, se a gente parar para pensar, provavelmente a gente vai lembrar da nossa família, né? E aí a lei de sociedade, essa daqui, na verdade, é parte da mensagem que a Geise leu para a gente no começo, mas a gente já sabe, né, que o Espiritismo traz essa lei da sociedade, e é interessante que nessa mensagem ele falou que mesmo a pessoa que seja materialista e que viva sozinha acumulando riquezas, mesmo essa pessoa, ela afeta a vida de outras pessoas, seja para quem ela dá emprego, ou depois que ela desencarna, o que ela deixa para trás, né? O que vai acontecer com aquele dinheiro, ou com os impostos que ela paga. Então, mesmo a pessoa que vive sozinha, ela ainda assim afeta a vida de outras pessoas, né? E eu achei interessante também falar que esse ponto aqui que é impossível mesmo a gente auxiliar o mundo todo, o resto da sociedade, quando a gente ainda não consegue ser útil nem dentro da nossa própria casa. Que às vezes a pessoa quer começar grande, né? A gente pensa, eu quero mudar o mundo, eu quero. Mas às vezes você não está fazendo o suficiente nem com a sua família, dentro da sua casa, né? Fazendo assim o mínimo para os outros, que são as pessoas mais próximas de você. E no plano espiritual, o que a gente sabe é que os espíritos eles formam grupos unidos pela afeição. Não necessariamente a nossa família espiritual é a mesma que a nossa família encarnada, né? Mas a gente sabe de que muitas vezes a encarnação ela é uma oportunidade para a gente ampliar essa nossa família espiritual. E que quando esses espíritos que têm essa simpatia um pelo outro, eles voltam a se reunir como amigos, né? Que voltam de uma viagem depois de uma encarnação. Quando uns encarnam e outros não, a gente vê bastante dessas histórias no livro Nosso Lar, por exemplo, né? Nem por isso eles deixam de estar unidos pelo pensamento. E os espíritos que estão errantes, que não estão encarnados, eles velam pelos encarnados, ao mesmo tempo que os espíritos que estão mais adiantados, eles fazem o possível para que os que estão um pouco mais atrás progridam também. E após cada existência, então após cada encarnação, eles dão mais um passo a caminho da perfeição. Né? E aí, trazendo um pouquinho para a parte mais psicológica, eu não sei se vocês já ouviram falar nessa pirâmide de Maslow, mas ele mostra uma hierarquia das necessidades humanas. E o que ele diz, assim, eu não entendo muito, mas eu vou falar assim, mais ou menos o que eu entendi, é que essa pirâmide, ela funciona da seguinte forma. Você só consegue mover para o próximo nível quando as suas necessidades do primeiro nível estão sendo atendidas. Então, a primeira pirâmide é a pirâmide fisiológica. Então, as suas necessidades fisiológicas são a sua primeira necessidade, né, para uma pessoa encarnada. Então, respirar, comida, água, né, sono, sexo, realmente a parte fisiológica, o nosso funcionamento. Por isso que eles dizem que a escola, por exemplo, oferece comida e realmente não tem como uma criança aprender quando ela está com fome. Se você não resolve a primeira necessidade imediata, você não consegue mover, né, para as outras necessidades. Então, a primeira seria a fisiológica.
A segunda parte da pirâmide fala sobre segurança. Então, é a segurança do próprio corpo, segurança da família, segurança em questão de saúde, segurança em questão de emprego, então econômica, né? E se você também não tem, então segurança seria o segundo step, se você não tem essa segurança, você também não conseguiria atingir essa terceira plataforma aqui, que é o senso de belonging, né? Que é um senso de, eu não sei muito traduzir, mas como se fosse o senso de sociedade mesmo, dessa interação social. E aqui Nath, tem... Oi? Nath, desculpa interromper. Seria o Imagina. senso de, eles chamam de pertencimento, né, no Brasil. Ah, que É legal, essa é boa. o senso de pertencimento, Ai, que bom. Eu acho que essa palavra funciona melhor. E isso inclui as nossas amizades, a nossa família, né, o nosso relacionamento íntimo, sexual. E aí, então, quando isso está atendido, aí a gente tem a nossa autoestima, confiança, o respeito pelos outros, por si mesmo. E então podemos buscar o topo da pirâmide, né, que é, digamos, o nosso objetivo, que é a autorrealização. E aí é que vem essas outras coisas, que é digamos, a nossa evolução mesmo, né? A moralidade, criatividade, todas essas coisas que a gente busca. Mas você, primeiro, para chegar nesse ponto, você tem que atender às outras necessidades. E o que eu estava lendo é que com essa situação que o mundo está vivendo, muitos de nós estão aqui com dificuldades. Nós estamos com dificuldade nessa segunda parte da pirâmide, que é o senso de segurança, né? Senso de segurança para muitos porque perderam emprego, mas para muitas pessoas por esse medo, essa insegurança mesmo em relação à saúde. E isso, enquanto eu lia para pesquisar sobre essa palestra, está dizendo que está afetando esse nosso senso de, como que é, pertencimento? Acho que é pertencimento, né? Que a Mi falou. Pertencimento mesmo, o que ela senso falou. de pertencimento, de belonging, né? É isso. É Então, sentir que você pertence, né? À sua família, ao seu meio ali, né? é se sentir aceito, né? Se sentir realmente parte de um todo. E faz sentido, né? A gente está tão isolado muitas vezes. Eu imagino que para a maioria das pessoas, talvez esse belonging, né? Esse pertencimento à família pode até ter melhorado, porque a gente está passando tanto tempo, a maioria das pessoas mais tempo em casa, mas boa parte da outra, né? Do resto da sociedade, das amizades, dos nossos companheiros de trabalho, isso diminuiu muito, né? Em parte disso, justamente por causa dessa falta de segurança da saúde. E esse isolamento, né? O que ele está levando com a nossa interação social? A gente sabe, cada um de nós está isolado de formas diferentes, uns mais, uns menos. Alguns não pararam de trabalhar né? Muitas pessoas são trabalhadores que não tiveram nem essa opção, mas muitas pessoas acabaram ficando mais isoladas, ou trabalhando de casa, ou pessoas que já são aposentadas, por causa do risco também não podem sair, encontrar com outras pessoas. E a gente sabe que se sentir sozinho, né, a solidão, ela pode afetar a nossa saúde por vários problemas. Problemas físicos, inclusive, na verdade, isso aumenta o estresse, que aumenta a produção de alguns hormônios, como cortisol, que tem efeitos em vários órgãos do corpo. Isso aumenta a chance de depressão, mesmo problemas cardíacos. A memória, né, ela também acaba declinando um pouco. Aumenta o risco para a utilização de drogas e, inclusive, muda fisicamente o cérebro. Então, todos esses são efeitos possíveis da solidão, né? Não efeitos necessários, não que 100% dos casos isso vai acontecer, mas aumenta a chance dessas coisas acontecerem. E eu Nath, gosto... Oi. Só um comentário que eu queria adicionar, falando sobre essa questão do senso de pertencimento, né? Os estudiosos falam que esse senso de pertencimento é o último grau da inclusão. Então, por exemplo, os alunos, está todo mundo numa sala de aula, ou aqui nós, né? Todos aqui juntos, nós estamos integrados, mas não quer dizer necessariamente que a gente está num grau máximo de inclusão, que só acontece quando cada um de nós se sente bem, pertencendo ao grupo, acolhido. Então, é interessante, você falou nessa parte social e tem realmente muito a ver com como as pessoas se sentem inclusas verdadeiramente, né?
Ah, legal, eu gostei que você trouxe isso, porque faz sentido. Não é só necessariamente você estar perto de outras pessoas, né? Isso, integrado, é. Isso faz todo sentido mesmo. Por isso que a gente, quando a gente está em sala de aula, a gente tenta tanto que as crianças se sintam mesmo parte daquele grupo, como se realmente elas tivessem, assim, fossem uma parte importante, né? E muitas vezes a gente, infelizmente, não consegue atingir, né? Mesmo, tem muita gente que diz, eu já ouvi isso, que você se sente sozinho no meio de uma multidão. Então, a pessoa pode estar rodeada por outras pessoas, mas não necessariamente sentir que ela faz parte, que ela é uma engrenagem, né, daquele sistema. Então, Isso, legal trazer isso. Eu gosto bastante desse estudo, eu não sei se vocês já ouviram falar, que é o estudo de Harvard, que eles começaram a fazer esse estudo em 1938 com os sophomores deles. E aí, então, agora, alguns dessas pessoas eram só homens, porque naquela época só homens estudavam em Harvard, mas eu não lembro quantos eles começaram com o estudo, 200, acho, 100 bom, eram mais de 100. E de hoje em dia, poucos ainda estão vivos, eles já estão com 90 anos, e depois, na década de 60, eu acho, eles começaram a também pesquisar os filhos desses homens, que é o que eles chamam do Harvard Second Generation. Então, e foram ampliando mais e mais, e aí depois eles ampliaram para outras pessoas na sociedade, e eles fizeram um estudo do desenvolvimento humano. E o que acabou sendo é que eles começaram a estudar a longevidade, o que leva à longevidade das pessoas e o que leva à felicidade das pessoas. Então, eles dizem que vai ser até difícil ter um estudo que vai durar tanto tempo, porque eles foram investigando essas pessoas, né, fazendo pesquisa com eles ao longo da vida. É bem interessante. E um dos pesquisadores, achou muito legal que ele trouxe essa frase, eu devia ter traduzido, mas ele diz que a solidão mata e que ela é tão poderosa quanto fumar ou alcoolismo. Eu vou tentar resumir mais ou menos o que eles descobriram, mas que as pessoas, por exemplo, eles entrevistaram as mesmas pessoas com 50 anos e depois com 90, né, os que ainda estavam vivos. E o que eles disseram que tinham mais probabilidade de com 90 anos estarem vivos e saudáveis e felizes, todo mundo pensava, eram os que com 50 anos estavam, sei lá, se exercitando, né, todo dia, eram atletas, ou a saúde já era muito boa, ou então que ganhavam mais dinheiro, mas na verdade que eles descobriram que de todos os fatores, o mais importante era as pessoas que estavam felizes nos seus relacionamentos. Isso incluía relacionamento como casal, mas também relacionamentos com os amigos e com a sociedade no geral. E é muito interessante, porque eles não esperavam isso. Na verdade, eles mesmos falaram no estudo, os pesquisadores falaram que quando eles começaram, em 1938, ninguém nem falava em empatia, na importância da interação social, ninguém pensava nisso. Eles nunca iam prever, né, que no futuro o maior indicativo de longevidade e de viver uma vida longa, feliz e saudável, seria os relacionamentos que você tem. E ele diz, é claro, existem outros fatores, né, como fumar, alcoolismo, ou, obviamente, né, algumas doenças, mas que a interação social é extremamente importante. E é muito interessante, assim, eu recomendo para quem tiver interesse de dar uma olhada, tem no site de Harvard, e dá para dar uma olhada, assim, nos resultados que eles têm com essa pesquisa. E outra pesquisa que também saiu aqui, é naquele Our World in Data, e eles mostram aqui a felicidade e as amizades, as interações sociais, né? Em diversos países no mundo. Essa pesquisa foi feita entre 1999 e 2002. E aí você consegue ver os diversos países, e eles perguntavam para a pessoa em relação às amizades, né, ao contato social, e em relação a quão feliz você se sentia. E aí você tem aqui a escala de felicidade de 0% até 100%, e você tem, tipo, quão mais feliz você está, as pessoas estariam mais para a direita aqui nesse gráfico, né? Nessa tabela. E mais para a esquerda, pessoas menos felizes. E você vê que mesmo dentro, é claro que varia de um país para o outro, porque existem outras coisas, né, que estão relacionadas à felicidade, que não são só a interação social, mas mesmo dentro do mesmo país, vamos pegar o primeiro aqui, Moldova, que é o país com mais pessoas se disseram infelizes. 39% somente se disse estar feliz, tipo, muito feliz ou feliz, pessoas que passam pouco tempo com amigos.
e 53% das pessoas que passam tempo com amigos se disseram felizes. E a gente pode ver que, no geral, esse padrão se mantém para praticamente todos os países, com poucas exceções, né? Mas para praticamente todos eles, a felicidade é maior quando a pessoa passa tempo com amigos, o que faz sentido, né? E aí isso me leva às crianças. E isso me leva às crianças porque, por uma questão um pouco egoística, isso foi um dos motivos pelos quais eu resolvi fazer essa palestra hoje. Eu estou voltando para dar aula ao vivo na escola, depois de 1 ano e quase meio, dando aula virtualmente, né, em casa. Já comecei para a escola para fazer treinamentos, mas assim, os alunos ainda não estão lá. E um pouco de dificuldade eu tenho, porque, para dizer a verdade, a gente está bem isolado, por questões, assim, realmente de saúde, de cuidados. O Vitor não está vacinado, então a gente não está se expondo mesmo. Então, eu tô com um pouco de ansiedade, assim, já sou uma pessoa naturalmente ansiosa, mas para voltar, né, para dar aula. E aí o que tá me fazendo, assim, ter força e me sentir mais animada é o fato de eu entender a necessidade para as crianças, porque isso é tão importante para os meus alunos, para eu voltar, né? Eu entendo que para eles é importante, eu entendo que esse tempo longe foi importante por uma questão de segurança, e eu acho que a gente sempre tem que seguir as indicações mesmo dos cientistas, mas, por outro lado, eu estou tentando ver positivamente, né, o impacto que a interação social tem nos alunos. Apesar de eu ensinar teenagers, né, adolescentes, então é um pouco diferente o tipo de interação que eles têm. Eu vi nesse ano todo, infelizmente, muitas vezes eu colocava eles em grupos, no breakout room do Zoom, e quando eu entrava, a maioria estava com a câmera desligada, em silêncio. Eu tentava conversar com eles, eles falavam, prefiro escrever do que falar. Não todos, mas infelizmente a grande maioria. E alguns alunos meus até chegaram a confidenciar comigo, quando a gente estava conversando sozinho, que eles estão achando ótimo e não estão querendo voltar porque não precisa ter essa interação social e eles se sentem bem, assim, de estar sozinho, não sentir que estão sendo observados o tempo todo. E, infelizmente, a gente sabe, eu acho que isso com criança pequena é diferente. Eles ainda têm muito menos ansiedade social, eu acho, quando eles são pequenos assim, e eles também ficam mais animados de ver outras pessoas, né? E a gente sabe que, na verdade, as pessoas aprendem mais quando elas estão juntas. Existe agora o aprendizado, em português chama aprendizado social e emocional, em inglês a gente chama de social emotional learning, que está se falando cada vez mais. E antigamente eles achavam que, por exemplo, os professores, o professor que tem um bom relacionamento com os alunos, isso é só um plus, né? É só uma coisa a mais. Mas você não precisa ter um bom relacionamento para ensinar. Hoje em dia, o que eles estão aprendendo, com pesquisas, né, de neurociência sobre a neuroplasticidade do cérebro, é que, na verdade, os relacionamentos entre o professor e o aluno, e entre os alunos de uma sala, de uma comunidade de né, de learners, de alunos, ela é essencial para o aprendizado ocorrer. E por que é isso, né? O nosso cérebro, ele tem, digamos assim, 3 sistemas, basicamente. Ele tem o sistema aqui que muita gente chama de reptiliano, que é o sistema aqui que na verdade, ele é baseado principalmente na amígdala, esse aqui em red, em vermelho, e ele é mais assim um sistema de conservação, de sobrevivência. E se o aluno não se sente seguro, a gente volta para aquela pirâmide de Maslow. Ele não se sente seguro, ele sente que ele está sendo julgado, ele sente que ele não é aceito. O cérebro, ele vai focar nesse sistema. E isso aqui libera hormônios e tudo, e na verdade bloqueia o aprendizado por vários minutos, enquanto esses hormônios forem estimulados. E, em compensação, a gente tem outros estados, né? Que seriam quando a criança não está com medo, está se sentindo acolhida e tudo mais, a gente consegue mover para esses estados em que o aprendizado é possível. E isso, ele envolve outros sistemas no cérebro. Então, a parte do nosso cérebro que é responsável pela parte cognitiva, o aprendizado, e também as nossas interações sociais, ela é o nosso lobo pré-frontal, que é essa parte aqui da frente, né, do cérebro. E
ela é mais estimulada, né? Ou ela é só possível de ser utilizada mesmo para a gente conseguir realmente aprender alguma coisa, quando a gente está se sentindo seguro, quando o nosso cérebro não está naquele estado de alerta. Então, a interação social, é claro que virtualmente a gente também consegue. Esse ano que passou, eu consegui desenvolver ótimos relacionamentos com alunos meus, mas a gente sabe que nem todo mundo funciona assim, que para muitas pessoas, o fato da gente estar frente a frente é muito importante, né? E a gente não consegue estabelecer o mesmo tipo de relação por um computador, muitas vezes. Especialmente quando você ainda não conhece a outra pessoa, né? Quando você conhece, você consegue manter a amizade mais facilmente. E isso daqui também é interessante, mostrando uma pesquisa sobre a saúde mental em alunos. Isso daqui foi feito na Suíça, se eu não me engano, essa pesquisa. E ela mostra aqui quais eram os níveis de depressão, ansiedade, estresse e solidão antes, né, da pandemia, que esses dados são de abril de 2019, e depois, aqui em abril de 2020, então logo após o começo, né, da pandemia, digamos. E a gente consegue ver que em todos essas categorias a gente teve um aumento. Eu acho interessante até ver que teve um aumento menor na solidão em relação à depressão e à ansiedade, né, e ao estresse. E isso foi só no primeiro mês, né, de pandemia. E eu acho também o importante da gente estar junto, que infelizmente por um computador a gente não consegue transmitir tão bem para as crianças, é essa importância da empatia, né, dessa troca de emoções e de como eles aprendem olhando um para os outros e ajudando uns aos outros, que a gente vê, eu fico sempre abismada com os meus alunos, como a maioria deles é tão gentil e tão empático, né? E eu acho isso incrível, mas eu acho que isso é mais fácil de ser desenvolvido quando a gente está ao vivo, sinceramente. Então, mais um ponto aí para a nossa interação social. E aí, trazendo para o Paulo Freire, que é um dos maiores educadores que a gente já teve no Brasil, essa frase dele é incrível. Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. E é isso, né? A educação é uma troca. Você não... Mesmo quando você pensa, nossa, essa pessoa... Ou, por exemplo, os grandes cientistas, né, tiveram ideias brilhantes, nossa, como que teve essa ideia? Mas mesmo assim eles se basearam em algo que já tinha sido trazido por outros, né? Todos somos interdependentes. E alguém tem uma frase, se alguém souber aqui me diz quem foi o autor, que eu não lembro, mas eu só pude ver tão longe porque eu subi em ombros de gigantes. E é exatamente isso, né? A gente não consegue por nós mesmos, a gente tem que ser muito arrogante para achar que a gente consegue fazer tudo sozinho, né? A gente depende dos outros. E lembrando, espiritualmente falando, que a lei de sociedade, ela está extremamente ligada à lei do progresso, porque quando a gente vive com outras pessoas, é aí que a gente aprende ou a pagar as nossas dívidas, né, de uma forma que a nossa consciência nos exige, de coisas que nós fizemos erradas ou nessa encarnação, ou encarnações passadas, mas também aprendemos pelo exemplo de pessoas que vêm aqui nos iluminar, Jesus, né, Chico Xavier, Madre Teresa, tantas pessoas que vieram com uma missão, né, com essa missão, que nos deram tanto exemplo do amor, da caridade, e também aprendemos, é claro, né, trabalhando, e o trabalho é necessário, e a gente trabalha sempre envolvido com outras pessoas, com a lei do trabalho também é parte da lei do progresso. Então, nós sabemos que a nossa evolução moral, ela só é possível quando em conjunto com outras pessoas, né? Nós não evoluímos sozinhos. E aquilo pelo amor ou pela dor, para dizer a verdade, acho que é sempre pelo amor, é só a gente que não enxerga, né, o tipo de amor. Mas quando a gente evolui, a gente sempre evolui mesmo com outras pessoas. E agora, esse momento que a gente está passando, não é só também um momento de evolução pessoal, estamos sempre todos evoluindo, mas a evolução da sociedade, né? Nossa sociedade, nosso planeta também está evoluindo, né? E muitas vezes essas coisas acontecem juntas. A gente tem que se melhorar para acompanhar esse progresso da nossa sociedade, do nosso planeta. E aí eu tentei fazer algumas dicas aqui de como que a gente pode manter o contato social. E eu vou dizer aqui que eu sou péssima nisso, eu já era péssima antes, eu fiquei pior. Eu acho que muitas vezes, quando a pessoa é
gosta de ficar em casa meio caseira, a pessoa acaba, assim, aparentemente não sofrendo tanto com esse isolamento social. Mas algumas coisas que a gente pode fazer, né? Ligar, FaceTime, mandar mensagem, se ainda não for possível encontrar com as pessoas ao vivo. O que eu tenho feito com as pessoas no Brasil, porque eu costumava ver a minha família a cada 6 meses, né, do Brasil, e agora já faz 1 ano e meio que a gente não se vê ao vivo. E de vez em quando eu mando uma refeição para eles. Eu escolho um restaurante, eu penso, se eu estivesse lá com eles, eu queria, né, compartilhar essa refeição, então eu vou e mando pelo aplicativo. Aí, pelo menos a gente conversa enquanto estão comendo, e eu sinto como se a gente estivesse junto, né, compartilhando aquela refeição. Eu acho também que segurança em primeiro lugar, então cuidar dos outros também é amor. Então, algumas pessoas que estão se isolando, tem gente que às vezes, né, fala, mas ainda mais se as pessoas ainda não estão vacinadas, mas é tão ruim, né, a gente é família, tinha que se ver, mas na verdade quando você também cuida dos outros, isso também é um sinal de amor. Então muitas pessoas que eu conheço, muitos amigos meus no Brasil, pararam de fisicamente ver os pais antes da vacina sair, né, porque eles não queriam que os pais corressem nenhum risco. Isso também é uma forma de amor, você cuidar dos outros. E seguir a ciência também é uma outra maneira, né, de voltar a ter o contato social. Acho que quanto mais de nós seguirmos o que a ciência diz e a gente fizer o máximo, antes a gente vai conseguir ter o contato de novo social. E quando a gente estiver seguro o suficiente para a gente se encontrar ao vivo, ou quando for necessário, que nem eu que estou voltando para o trabalho fisicamente, talvez tentar começar com umas saídas mais rápidas, tipo sair só para tomar um café, fazer uma coisa que você se sinta confortável, não tentar ir muito além, né? Por exemplo, eu não saio, a única coisa que eu faço de vez em quando é no mercado, e ainda assim eu compro quase tudo online. Eu não vou, de repente, num concerto com várias pessoas. Então, assim, baby steps, né? Pequenos passos. Isso é mais focado em quem tem ansiedade social nesse momento. Ter paciência consigo mesmo e com os outros, lembrar que a gente vai ter que reaprender a ter esse contato social mesmo. É tudo uma questão de reaprender, tanto a gente quanto as outras pessoas, e a gente tem que ter paciência. A gente também tem que ficar atento aos sinais de estresse, de ansiedade na gente, nas outras pessoas, né? Se a pessoa está tendo um dia muito estressante, um momento difícil, a gente tentar ter empatia. Praticar mindfulness, então quando a gente começa a ficar muito ansioso ou nervoso, tenta, o que eles falam aqui de grounding techniques, né? Você tenta, ou tenta sentir, eu já vi algumas técnicas que são assim, você foca em olhar 3 objetos e sentir o cheiro de 2 coisas, em ouvir um som, e são coisas que te ajudam a parar de pensar no futuro ou em problemas que não necessariamente estão acontecendo e focar no presente. Seguir os requerimentos de segurança, então você faz o máximo possível para você se sentir seguro, né? Lava a mão, usa máscara, mantém distância quando possível, essas coisas, porque isso também provavelmente vai diminuir a ansiedade de ficar doente. E lembrar que a gente todo mundo fala, tá todo mundo no mesmo barco. Nós não estamos no mesmo barco, né? A gente está na mesma tempestade, mas em barcos diferentes. Às vezes a gente pensa, tá difícil para mim, tá, né? Mas e para as outras pessoas? A gente não sabe como aquela pessoa, qual é a condição daquela pessoa, o que está acontecendo na vida dela. Então, ter mais paciência ainda com os outros, né? Exercitar a caridade e o amor, ainda mais nesse momento tão difícil. Porque apesar, mais uma vez, todo mundo está na mesma tempestade, os barcos são diferentes, muitas pessoas perderam mais do que nós durante essa pandemia. E eu gostei bastante dessa frase aqui de uma pessoa chamada Daniel Ramírez, que eu nem sei quem é, mas se vacinar é um ato de amor, nós precisamos proteger os mais vulneráveis da nossa comunidade. Então, só para pensar que fazer a nossa parte também, porque eu conheço muita gente que fala, por exemplo, a vacina não é necessária, pessoas jovens raramente ficam muito doentes, mas tem muita gente que está se vacinando para não passar para outras pessoas, né? Para proteger as pessoas que são imunocomprometidas, para proteger as pessoas mais velhas, as crianças que ainda não têm acesso à vacina. Então, fazer a nossa parte, acho que a pandemia provavelmente ela veio para nos ensinar muitas coisas no nível pessoal, né? Dentro do nosso caminho próprio da evolução, cada um trilha sozinho, mas também para ensinar para a gente como sociedade a como conviver melhor,
a como cuidar um dos outros, né? A como fazer o nosso melhor para os outros, não só para a gente. O que a gente pode fazer para fazer, né, para fazer a vida melhor para os outros? E lembrar que juntos nós somos mais fortes, que a gente, quando a gente está junto, quando a gente cuida um do outro, quando a gente se ama, a gente consegue passar por essas provas, por essas expiações de uma maneira mais leve. E é isso, gente.